Ok. Bom, então, oficialmente, boa noite, turma de Números na Educação Básica, turma E. Estamos aqui na aula de número 8, no dia 16 de novembro de 2021. Hoje, nós estamos quase concluindo essa segunda parte da disciplina, que trata dos números naturais, operações e aspectos gerais, né, sobre o ensino e aprendizagem dos números naturais. Nós tivemos uma primeira parte da disciplina em que a gente olhou como esse assunto, números, é tratado na BNCC, falamos sobre os conceitos de letramento matemático, de numeramento, e aí entramos nessa segunda etapa, que é sobre os números naturais e operações, e vamos hoje fazer um fechamento parcial, né, a partir das aulas anteriores, né? Na aula 5, eu fiz aquela apresentação sobre o problema da contagem, números naturais e operações. Na aula 6, era a oficina com calculadora simples, né? O jogo e a calculadora quebrada para fazer cálculos, né, com uma calculadora quebrada. E a aula 7 era a discussão do artigo da Maria do Carmo Domit Mendonça sobre a intensidade dos algoritmos nas séries iniciais. Então, hoje a gente faz um fechamento parcial desse assunto, né? Retomando as principais ideias, destacando algum aspecto, tirando dúvidas, para fazer o fechamento definitivo na aula seguinte, que vai acontecer o primeiro seminário, né, que vai tratar de cálculo mental. Então, com isso, na próxima aula, a gente fecha essa segunda parte da disciplina e na semana que vem a gente começa o assunto números racionais, com uma oficina, né, sobre proporcionalidade. Então, e assim a gente vai, né, ao longo da disciplina com cada conjunto numérico e suas propriedades. Então, na aula de hoje, eu queria ouvir vocês, o que é que vocês gostariam de destacar ou discutir com mais profundidade, né, sobre qualquer uma dessas três aulas, tá? A exposição sobre o problema da contagem, a oficina com calculadora simples e o artigo da Maria do Carmo Domit. Então, está com vocês aí. Bom, então eu vou falar, um pouquinho. Esse final de semana teve o ENAD, né? Eu acho que muitos fizeram o ENAD e caiu, acho que bastante questões relacionadas a isso, sabe? Eu não sei se você chegou a ver, Jussara, sobre etnomatemática, sobre história da matemática, caiu uma discursiva sobre história da matemática também, e como que a matemática é vista como ciência, se é uma, sabe, aquela questão que foi se é uma ciência criada ou se é uma ciência. Então, eu acho que essa questão acho que foi tu que mandou Poxa pro vida, INEP, coincidência, hein? Mas aí eu estava me questionando entrando já um pouco sobre no cálculo mental, né, que é o nosso seminário semana que vem já, mas eu tentei fazer alguma relação assim, porque eu tentei me relembrar, assim, puxando lá no que eu fiz o primeiro grau, né? Na época que eu fiz era o primeiro grau ainda, e o como que foi introduzido a matemática e o cálculo mental, né? E, e eu cheguei à conclusão que eu acho que ou não foi trabalhado bem pelos meus professores, ou eu tive uma certa dificuldade porque eu não consegui assim relacionar a minha matemática de hoje com o que eu aprendi nos anos iniciais, né? Porque eu acho que faz tempo ou não me marcou positivamente, né?
Tanto é que eu tenho até hoje, assim, não tenho vergonha de dizer que eu tenho uma certa dificuldade de fazer algumas somas, às vezes eu tenho que somar nos dedos, assim, sabe? Porque eu me sinto mais seguro, assim, né? Então, se fosse hoje em dia, eu ia trazer até o questionamento, assim, ó, será que... Eu acho que isso vai ser um tópico, vai ser um ponto que a gente vai tocar na próxima aula no seminário. Será que nos dias de hoje com tanta tecnologia, com tanto acesso que a gente tem de calculadoras, de celular, de computador, de softwares, será que o quanto é importante ainda, eu acho, esses anos iniciais na questão de numeramento, de problematizar questões, né? Porque hoje em dia é muito fácil, assim, tem tudo ao nosso alcance, né? Para a gente fazer contas rápidas, principalmente contas simples, as quatro soma, adição, subtração, divisão, as quatro operações básicas, né? Tem tudo ao nosso alcance. E, pelo menos na minha época, era mais difícil, né? Tinha aqueles lápis, né? Com tabuada do lado, que a gente tinha que decorar. Isso eu me lembro bem, assim. Mas hoje é muito fácil, assim, muito. O acesso é muito fácil. Não que seja muito fácil, mas o acesso é muito fácil, né? Então, eu acho que é um desafio essa parte dos anos iniciais, da matemática inserida no fundamental, assim, porque é cada vez mais difícil, eu acho, fazer com que a criança, com que o aluno consiga entender a dinâmica dos cálculos, como é que funciona, sendo que está tudo na mão, né? É tudo muito prático, assim, né? E eu acho que é um desafio, assim, é um desafio que cada vez vai ficando mais aguçado, esse desafio mais desafiador, assim, né? Com perdão da palavra, assim, da frase, mas cada dia que passa é mais desafiador porque é relógio que tu faz um toque, eu não sei até onde que a gente vai chegar, né? Mas tá tudo na mão, assim, né? Eu vou fazer uma analogia com teatro e televisão, a partir da sua fala, Ricardo. Eu acho que houve um medo quando a televisão foi inventada da televisão substituir o teatro, porque era uma tecnologia, né, diferente, moderna, mais acessível, mas assim, não substituiu, né? Ela ressignificou o teatro. E hoje em dia, eu acho que tem até uma mistura. A gente pode pôr uma televisão no teatro, passar o teatro na televisão, e uma não matou a outra, né? E a sua fala me lembrou muito uma discussão deste livrinho aqui, Informática e Educação Matemática. Sou fã dessa coleção Tendências em Educação Matemática, não sei se eu já falei dela com você. Vou aproveitar e fazer propaganda. Que é uma coleção voltada para o professor de matemática, e que tem 32 volumes já publicados, cada um tratando de um assunto diferente e relacionado com a educação matemática, tá? Vou já divulgar aqui, depois eu falo do conceito. Publicado pela Editora Autêntica, um preço bem acessível, os livros são bem fininhos aqui, bem útil para professores de matemática. Mas nesse livro aqui em particular, Informática e Educação Matemática, Marcelo Borba e Miriam Penteado são os autores. Eles falam que o conhecimento não é produzido apenas por um ser humano, só gente, né? Ele é produzido por seres humanos com mídias. Então, né, se a gente pensa e constrói conhecimento com lápis e papel, ele vai ter uma natureza, esse conhecimento vai ter uma natureza diferente do conhecimento produzido com computadores, calculadoras, ou internet, ou vídeos, ou vai ser diferente de um conhecimento produzido só
com a linguagem natural, com as discussões. E aí, então, você tem a oralidade, tem a escrita, tem as tecnologias, e cada uma vai produzir um conhecimento diferente, os seres humanos vão produzir conhecimentos diferentes junto com essas mídias, e uma não vai substituir a outra, mas uma transforma a outra. Então, quando eu começo, por exemplo, aqui, nós estamos trabalhando remotamente, usando o Teams, nos apoiando em arquivos de PDF na plataforma Moodle, e estamos usando a oralidade, estamos conversando. Essa minha oralidade aqui é totalmente diferente da oralidade numa sala de aula presencial. A escrita, minha escrita é diferente aqui, eu não estou escrevendo num quadro, eu estou escrevendo num fórum, eu estou escrevendo num chat, mas elas existem, elas continuam existindo. Então, provavelmente a gente vai discutir isso mais no seminário quinta-feira, mas o cálculo mental, a calculadora, o cálculo escrito, a aproximação, eu acho que são diferentes maneiras de calcular que se complementam e é importante que a gente saiba transitar por todos eles. Né? Vamos ver o que vocês vão contar para a gente, como é que a gente vai discutir isso aí na quinta-feira. Mas é uma questão muito importante, Ricardo. É que para o professor é prático, né? Dependendo do professor, se o professor quer resumir, sintetizar, é mais prático ter a tecnologia na mão, assim, essa tecnologia de ser rápido, né? De cortar o caminho da oralidade e mostrar através de mídia, de informática, que é mais prático, é mais fácil, né? De repente se vê livre, né? Claro que não é todo professor, mas tem professores, eu acho, que podem pensar assim, né? Agora com a informática, com calculadoras ao alcance de todo mundo, de repente eu posso passar essa parte aqui de explicar como que é uma divisão, como que é uma multiplicação. Mas eu acho que a gente pode usar as tecnologias, a calculadora em particular, para propor atividades que sejam mais criativas, que não sejam simplesmente repetir uma atividade que é comum de se fazer com lápis e papel, né? De, por exemplo, repetir uma tabuada ou repetir um algoritmo. Aprender o algoritmo da divisão, por exemplo, é uma atividade típica do lápis e papel. Mas a gente pode aprender mais coisas sobre divisão, por exemplo, que dividir por meio aumenta o número e não diminui, dependendo se esse número for maior ou menor do que 1. Aí dividir por meio aumenta sempre, né? E aí a calculadora pode ajudar a gente a aprender mais sobre a divisão além do algoritmo. Então, eu acho que a questão não é calculadora sim ou não, mas que tipo de atividade eu posso propor para aproveitar as potencialidades da calculadora. Eu queria ouvir um pouquinho mais a Maria Elisa sobre isso, que ela falou que a atividade foi interessante, ela foi interessante para os alunos que ela está... Mas pode ficar na tela, Ricardo, não precisa apagar, não. Para a gente, vamos incluir a Maria Elisa aqui nessa conversa. Por que você acha que foi interessante, Maria Elisa? Eu achei assim, né? Eu até tenho alguns alunos também pequenos, que eu dou aula particular, e eu estou participando desse grupo, né? É um grupo oferecido pela UFMG a uma professora da Federal e uma professora da Unicamp. Seria matemática nos anos iniciais. Nós discutimos assuntos de matemática com o pessoal da pedagogia de todo o país. Então, a gente percebe que alguns professores têm muita dificuldade na matemática, na hora de passar matemática para os pequenos, né? E a gente vê também que, assim, professores já do ensino fundamental 2, que seremos, a gente não pega essa base como a gente deveria pegar, né? E a gente se vê ali, pegando um aluno, às vezes, do 6º ano, que perdeu, que não teve como é que eu posso dizer, que essa base não foi tão bem construída, né? E tem muitos alunos que conseguem mais facilmente fazer uma adição, uma subtração, fazendo uma decomposição
né? E eu achei, assim, bem interessante as últimas questões, todo o oficina em si, né? Fazendo decomposição do que fazendo o próprio algoritmo, sabe? Certo que a decomposição é uma forma, é um algoritmo. Só que parece que quando você coloca uma operação sem os números só separados em unidade, dezenas, centenas, parece que fica mais difícil deles fazerem aquelas operações. Eles não pensam diretamente, eles simplesmente só fazem. Eles não pensam, às vezes, que como que eles podem abrir um número, por exemplo, 625, se eles não têm essa parte da decomposição bem trabalhada, sabe? Ou que eu percebo também que a própria decomposição em fatores primos fica um pouco pendente para os meninos. Quando eles chegam assim no sétimo, no oitavo ano para tirar uma raiz quadrada, eles só conseguem enxergar um número vezes o outro. Ele não consegue pegar um número maior e abrir aquele número e ver que ele tem várias possibilidades de encontrar uma raiz quadrada. O que Então, você assim, chama de abrir um número? vamos supor que eu tenha, deixa eu pensar aqui, o 400. Ele poderia muito bem escrever o 400 como 4 vezes 100. E ali ele conseguiria identificar que seria o 2 vezes 2 e o 10 vezes 10. E a raiz quadrada sairia muito mais fácil. Se ele não tem domínio, Decompor, né? então. Abrir Isso, um número é decompor. Uhum. Em isso. fatores. Uhum. E essa É, atividade eu achei bacana passar, porque é um grupo mais, assim, tem muitos pedagogos. E eles sentem muita dificuldade em passar as atividades para os meninos, elaborar outros tipos de atividades, sabe? Sair um pouquinho, assim, do diferente que é apresentado no próprio livro didático mesmo. aquelas atividades eu tirei desse livrinho aqui, que também é da coleção Tendências de Educação Matemática. O uso da calculadora nos anos iniciais do ensino fundamental. Oi, Breno. Ok. Boa noite, boa noite. Eu vou complementar assim. Eu também gostei bastante da atividade proposta pela Oficina 1. Apesar de eu não ter encontrado um grupo para oficializar, né, o relatório, eu acabei fazendo individualmente mesmo. E eu achei muito Mas e o interessante. jogo? E o jogo? Ah, eu fiz comigo mesmo, né? Mas. E assim, fazendo uma avaliação mesmo, assim, individual, né, da atividade, eu achei muito legal o uso da calculadora, que eu nunca tinha visto atividades que usavam calculadora com outros métodos, né? Outros pilares de cálculo. E essa foi a primeira vez, assim, né? Não usa a calculadora para encontrar o valor exato, mas sim para ajudar na construção, né? E ajudando ali a entender de fato propriedades, entender ali como funciona, né? O sistema numérico que a gente usa, sem necessariamente ter uma parte teórica, né? Mas sim usando a cabeça para tentar buscar padrões e tudo mais. Eu achei interessante, né? A oficina por esse ponto. Foi aquilo que eu falei, né? Usar ou não calculadora depende da atividade que você está propondo, né? Porque se eu quisesse que vocês fizessem uma série de operações, né? Tipo, usando o algoritmo da multiplicação, né? Multiplique esse número, não faria sentido eu pedir para vocês fazerem na calculadora, porque aplicar o algoritmo é uma atividade típica de lápis e papel. Né? E ali, com aquela atividade, o meu propósito era trabalhar o raciocínio matemático, conhecer propriedades dos números e das operações usando calculadora. Né? Então, o objetivo não era aprender a usar os algoritmos, mas sim raciocinar matematicamente. E isso faz muita falta na escola. Né? A aula de matemática virou um conjunto de técnicas e de informações que a gente treina os alunos a fazer, a seguir aqueles algoritmos, aquelas técnicas, e falta matemática na aula de matemática, falta um raciocínio matemático de estratégia lógico-dedutiva, de entender, olha, eu tenho esse número, eu quero chegar nesse lugar, eu não posso deixar que isso aconteça, eu tenho que pensar na fatoração ou na outra com a tecla quebrada, olha, eu quero fazer essa conta, mas não tenho a tecla 6, eu tenho que usar
propriedade distributiva, comutativa, associativa, sei lá. Sabe, não é decorar uma propriedade, mas é usá-la e perceber por que ela funciona. Isso é trabalhar matematicamente com os números. Né? E aí tem várias discussões e ideias aqui nesse livro da Ana Selva e da Ruth Borba. Fica a sugestão para vocês lerem. E eu acho, né, ultimamente, né, com tantos recursos na internet, se vocês procurarem atividades com calculadoras, anos iniciais, alguma coisa assim, vocês vão achar muita coisa bacana também. Sabe, a gente tem que sair da prisão do livro didático ou do nosso passado como estudante, o que a gente aprendeu. A gente tem que inovar as aulas e usar a tecnologia a nosso favor, né? Porque nessa gente tem uma história, né, que fala que um médico no início do século XX aparecesse aqui hoje, num hospital, numa sala de cirurgia, ele ficaria completamente perdido. Agora, se um professor do início do século XX aparecesse numa sala de aula hoje, antes da pandemia, ele tiraria de letra a aula, porque a sala de aula é igual, os recursos são os mesmos. E isso está muito errado. Se a gente olhar para o quanto a tecnologia se transformou nesses anos todos, não faz sentido a aula de matemática se prender, fazer uso dos mesmos recursos que há séculos atrás, né? Aí nessa mesma linha, esses dois livros aqui, né? Então, tem esse aqui que eu já falei, né, da Informática e Educação Matemática, e esse aqui foi publicado em 2001, mas ele já ficou obsoleto, né? Porque em 2001 as tecnologias eram outras, né? E esse aqui, Fases das Tecnologias Digitais em Educação Matemática, Sala de Aula e Internet em Movimento. Esse outro aqui é uma espécie de continuidade lá daquele, em que ele vai incorporar todos esses recursos que a gente está precisando usar agora por causa da pandemia, né? Além de softwares, né, do tipo GeoGebra, ou planilhas tipo Excel, tal, ele vai falar de tecnologias móveis do tipo celular, né? Wikipedia, Facebook, Instagram, YouTube, vídeos, tudo isso sendo usado na sala de aula, né? E a gente agora, né, usando Teams, Meet e Moodle, recursos para ensino à distância, e ele discute nos dois livros, eles discutem a educação à distância por meio de tecnologias. E aí a gente vê a vastidão de recursos que existem para a gente ser professor de matemática, trabalhar com todos esses recursos nos diversos conteúdos que a gente tem que abordar e tirar proveito disso, né? Inclusive, né, essa sugestão que eu estou dando, procura atividades sobre calculadora ou outro recurso, vocês vão achar um monte de coisa bacana para elaborar com os estudantes de vocês. É importante criar, buscar, né, e não ficar no mesmo. Ô, Brenda, você estava com a mão levantada, você quer acrescentar mais alguma coisa ou você tinha esquecido? Desculpa, Maria. Não, eu acho que é isso mesmo. E é só falando de novo que acredito que a atividade foi inovadora, né, no sentido de trazer a calculadora como um recurso não só único, né? E na hora de modular a questão em si, né? Porque às vezes a gente tem um ressentimento de incluir a calculadora, fazendo com que os outros tipos de cálculos sejam anulados, né? Então se eu incluir uma calculadora, então ele vai pegar a calculadora e vai fazer. Mas o enunciado, né? Ele, mesmo com a calculadora, consegue promover, sim, um debate mental, né? A pessoa consegue refletir sobre a questão. Bacana, Brenda, obrigada. Maria Elisa. Professora, né, falando dessa infinitude que a gente tem agora de inovação, na verdade que a matemática ela sempre possibilitou ser inovadora, né? Por que então não mudar um pouco o método de avaliação da sala de aula, ainda se prender ao papel para poder o aluno provar que conhece ou não aquela matéria, que ele entendeu ou não?
Pois é, né? Compartilhe de você esse questionamento. Professora, e é legal com o advento da tecnologia, todos esses recursos que a matemática tem agora, é que a gente consegue sair um pouco mais da abstração, né? Por exemplo, funções, antes que a gente não conseguia nem imaginar como é que seriam, como é que elas funcionariam, agora hoje em dia a gente joga no GeoGebra, tem uma visualização, tá muito mais didático e dinâmico para ensinar matemática, para visualizar a matemática. Sim, sim, Marcos. E é aquilo que eu estava falando, o que o aluno passa a conhecer sobre funções ou sobre números também, por causa de atividades que usam esses recursos, também se transforma, fica um conhecimento muito mais recheado, né? Voltando à questão que o Ricardo colocou, né? Se a gente trabalha com cálculo mental, com tecnologias, aí envolvendo computadores ou calculadoras, estimativas, o cálculo manual por escrito, né, no lápis de papel, isso vai compondo uma compreensão mais ampla das operações, dos números, e a gente não fica condicionado a um único caminho. Eu acho que o bacana é a gente diversificar e ter, sabe, mágico, que cada hora pega um recurso diferente para fazer alguma coisa. É meio assim, dependendo da situação que a gente tiver, ou no dia a dia, ou numa situação escolar, você vai buscar um recurso ou outro para dar conta ali daquele problema, né? Às vezes a gente tem que fazer uma conta rápida, uma estimativa rápida, isso é mais eficiente do que eu abrir um aplicativo e fazer uma calculadora, ou mesmo para avaliar no supermercado, por exemplo, né? Quando eu vou fazer compras, eu gosto de comparar os preços por unidade de medida, né? E aí, assim, de máscara, e aí na hora que eu ponho o óculos, a máscara embaça, o óculos embaça por causa da máscara, aí se eu vou pegar o celular para fazer a conta, tem que passar álcool na mão, não sei o quê. Então, assim, é mais fácil, assim, olha o preço e tento fazer uma estimativa para avaliar qual que é o melhor preço, comprar a embalagem de 1 quilo ou de meio quilo. É melhor fazer um cálculo mental ali do que pegar todas essas minhas ferramentas, né, máscara, álcool, óculos e celular, para fazer a conta no celular. Então a gente depende da situação, né, que a gente pode usar um recurso ou outro. Eu estou lembrando aqui de um artigo que eu li uma vez sobre o cálculo de áreas num debate entre o movimento do Sem Terra e o INCRA, né, que é o órgão do governo que cuida dessa questão da posse de terra. O movimento, o MST, tinha uma estratégia de fazer cálculo que dava uma aproximação, mas ele não dava o valor exato. O INCRA tinha uma técnica que dava o valor exato da área, só que era muito mais trabalhosa. Então, na hora de negociar, né, de ver qual que era o tamanho, melhor, menor, maior, tal, a técnica de aproximação do MST era muito mais prática, embora ela não desse o valor exato. Ou seja, a técnica que a gente vai usar para fazer um cálculo, o recurso que a gente vai usar, né, lápis, papel, calculadora, computador, GeoGebra, sei lá o quê, depende da situação que nos pede para fazer aquela conta. A gente não pode decidir assim, de uma forma absoluta que o melhor é o computador, ou o melhor é o lápis de papel, porque a calculadora deixa o aluno preguiçoso, sabe? Não dá para generalizar entre essas várias ferramentas, tecnologias, né? Depende da atividade, da tarefa que a gente tem para cumprir, seja isso um desafio no cotidiano ou na escola, né? Mas aí sobre a resistência dos professores, que a Maria Elisa mencionou, o artigo da Maria do Carmo Domit Mendonça, lá na página 71, ela fala isso aqui, ó, falando sobre o fator pressão histórico, né? Ela quer ressaltar que o objetivo, ao explicar a força gerada dentro do contexto histórico-cultural, é levar a uma reflexão que resulte numa consciência de que, ao mesmo tempo que as inter-relações históricas pressionam para a manutenção de um fato matemático, elas também apontam para a transformação e o progresso,
pois do mesmo modo que se mostram como condição necessária deixa eu ver se ocorra a transmissão de conhecimento, faz com que se proceda à reelaboração na direção da produção de novos conhecimentos e novos meios de avaliação também. Para tanto, é importante uma postura docente diferente daquela que só reproduz. Né? O professor que só aplica prova, ele só reproduz uma prática. É importante, por exemplo, uma atitude docente que esteja comprometida em pesquisar como o aluno, a criança aprende, o que é certamente diferente de como aprenderam os homens pesquisadores de épocas remotas que construíram tais conhecimentos. É importante, por exemplo, um compromisso do professor com uma educação política e não ideológica, ou seja, que vai em busca das necessidades de cada grupo social existente na escola. Então, ela questiona isso também, né, da resistência à mudança que o professor tem. Deixa eu ver se tem mais alguma parte. Novamente, na página 74. A reflexão sobre a observação e experiência em sala de aula e propostas de tentativa para mudança para encaminhar uma transformação dentro desse aspecto pedagógico. É preciso, em primeiro lugar, oferecer ao professor uma oportunidade de estudar a origem das questões em torno dos algoritmos, ou seja, de se aproximar de uma discussão como a pretendida nesse artigo. Em segundo lugar, orientar o professor e a professora de forma que, ao mesmo tempo em que ele ou ela transmitam a cultura acumulada sociohistoricamente pela própria matemática, estejam atentos para produzir, experimentando e refletindo novas formas de abordagem. O papel do professor aqui é primordial nessa transformação, mas tem uma resistência muito grande, né? O medo da mudança, e aí ele acaba repetindo práticas que já está mais do que óbvio que são práticas fracassadas do ensino de matemática, né? Cada vez mais as crianças entram e saem da escola da mesma forma, sem ter uma experiência matemática legítima. Eles são apresentados a uma série de técnicas, são treinados a repetir procedimentos e não a raciocinar matematicamente, a resolver problemas pensando, usando a lógica matemática para resolver aquilo ali. Então, é como se não tivesse acontecendo nada na escola, com a educação matemática dos estudantes. Isso perpassa também, Maria Elisa, a mudança nas avaliações. Sim. Eu vou botar aqui no grupo aqui, no chat, é um videozinho que eu vi de uma professora, ela faz um projeto de matemática, só raciocínio, não é, ela faz um trabalho com os alunos que acho que tem mais dificuldade de trabalhar o cálculo mental, não é o vídeo que a gente vai colocar que a gente vai propor, não, tá? É um vídeo a mais, já fica aqui como uma pré-discussão para o dia da nossa apresentação e um convite também para vocês não faltarem no dia 18. Muito bom, fazendo a propaganda. Eu vou botar aqui, se a senhora achar necessário também passar agora um vídeo assim, que eu acho que pode até construir, pode, né, ajudar na nossa discussão de agora também. Vou pegar ele aqui, mas eu vou deixar aqui também, se depois a senhora quiser dar uma olhada e apresentar, eu achei bem bacana, professora. Uhum. É longo o vídeo, Madeline? Não é, só... Claro, se ninguém, assim... Pode também deixar para o final, para depois a gente ver e ficar algo mais para nossa apresentação, já uma introduçãozinha. Bacana, muito bom. Mas vamos ouvir os demais colegas também? Vocês querem acrescentar algum
algum comentário falando do artigo da Maria do Carmo? Eu gostei demais daquele artigo, professor, mas muito mesmo. Apesar dele ser antigo, eu não conhecia aquelas concepções que ela chegava e abordava. E aqueles métodos de multiplicação também, eu fiquei muito intrigado quando eu vi, porque eu também nunca tinha visto. Teve um que eu tive até dificuldade de entender, eu acho que aquele que ela faz os quadradinhos e corta as diagonais, aí os números vão aparecendo, aquele lá eu fiquei, nó, quando eu vi eu não entendi nada, aí depois que eu li a explicação lá, voltei, eu falei, ah, agora sim. Ela até sugere que a gente, para ler o artigo, pegue lápis e papel, né, para fazer os cálculos. E ali eu acho bacana o que ela traz, que ela vai mostrando como esse, por exemplo, que você citou, Marcos, é um precursor do nosso algoritmo da multiplicação. A gente consegue enxergar ali mais ou menos essa coisa de multiplicar por as unidades, as dezenas, e acumulando, vai um. E tem uma parte que ela deixa isso bem claro ali, que a técnica que a gente usa depende do material que você tem para fazer a conta. Acho que é nesse momento aqui que ela fala isso. Professora. Oi. Eu acho que eu vou, não sei, queria pontuar duas coisas aqui. Uma sobre o porquê da avaliação tradicional e uma sobre o cálculo mental na educação básica, no ensino fundamental 2, talvez, ensino médio. Eu estou ouvindo atentamente tudo que os colegas estão falando e estou pensando assim no que eu encaro na sala de aula. Eu dou aula de física no ensino médio e os meninos chegam, não todos, mas um percentual razoável e independente do poder aquisitivo. Não sabem fazer multiplicação. 7 vezes 8. Não sabem. 5 vezes 9. 9 vezes 6. Então, eu concordo com o uso da calculadora. É a minha opinião, assim, desde que não seja em detrimento de saber fazer essas contas na ponta da língua. E isso, não sei, como não atuo nos anos iniciais da educação básica, né? Não sei por quê, o que aconteceu que, sei lá, de 20 anos para cá, isso caiu assim, muito. Em termos de que, né, antigamente tinha que decorar a tabuada, e mais antigamente ainda tinha palmatória, todas as críticas a esses métodos, mas os meninos sabiam ou não? Espero que você não esteja fazendo apologia à violência. De jeito nenhum, lógico que não. Mas sem violência, entendeu? Sem tornar essa forma de aprender numa chatice, mas seria possível os alunos aprenderem e chegar no ensino médio sabendo da ponta da língua que 7 vezes 8 é 56? Porque parece tão óbvio saber isso. E aí fica, entendeu? A discussão de jeito nenhum, lógico, defender violência em hipótese alguma. Por que funcionava, entendeu? Pressão, coerção, não sei. Por que não, a mudança funcionava porque o público que estava na escola era restrito e parecido com... e tinha um perfil parecido com o professor e direção da escola, né? A grande diferença que aconteceu de anos atrás para agora é que agora todo mundo está na escola. E todo mundo é muito diferente. Todo mundo é muito diferente. Então, um valor, uma família que valoriza leitura, por exemplo, ou o conhecimento que tramita na escola, isso não é uma coisa que acontece para todo mundo, em todas as famílias. Então, assim, há muito tempo atrás, todo mundo era muito parecido, todo mundo que estava na escola. Agora, não, né? E desde então, a gente busca alternativas para esse público diversificado. Então, com certeza, um mesmo método de ensino não vai funcionar, porque o mesmo método só funciona para quem é adaptado a ele.
Eu acho que a educação matemática ela surge muito como campo do conhecimento a partir dessa diversificação, democratização da escola. Não, Fábio, porque ela vai buscar alternativas, né? Uma alternativa que eu percebi assim, bastante forte o surgimento da não retenção, né? Não sei se você conhece, né? A escola plural na rede municipal de Belo Horizonte, que era absolutamente proibido reprovar. Não que os professores, não que eu queira, nunca faça apologia da reprovação, mas inclusive alunos que não iam à escola não eram retidos. E tem a questão do ciclo e tal. Então, isso foi uma alternativa, uma estratégia que surgiu com a inserção das massas na escola de maneira maior. Mas, assim, formar no terceiro ano do ensino médio sem tomar bomba, estudando ou não, indo à aula ou não, fazendo dever ou não, contribuiu para, na minha opinião também, né, para, assim, não só na matemática, mas no português também, que são, né, as bases, e isso acaba refletindo em outras disciplinas. Você falou da inclusão. Mas, Luciano, eu acho que essa situação aí desse projeto Escola Plural, ele acabou dando visibilidade para um defeito, ou defeito não é bom palavra, uma característica de quem frequenta a escola, né? E a escola para não tomar bomba, fazer as coisas com medo da punição. Exato. Será que não seria o ideal, não seria ir para a escola porque acredita na educação e aprende, independentemente da nota que vai ganhar naquilo ali? Né? Sobre isso aí, quando um professor dinamarquês, o Ole Skovsmold, que eu conheço, ele, quando ficou sabendo, né, que as crianças eram reprovadas e tinham que voltar no início do ano, ele achou isso um absurdo. Como que a pessoa, né, tudo que ela faz em um ano, ela perde, ela tem que voltar ao zero? Não faz sentido isso, né? Então, quando você tem uma sociedade que valorize o conhecimento, a educação, você não precisa ter reprovação para punir, né, as pessoas. E aí, então, assim, o problema não está... O que eu estou querendo dizer com isso? O problema não está no projeto Escola Plural. Ele mostrou um perfil da população que que para mim é indesejável, né, com relação ao que se espera de um ser humano. Esse projeto é lindo, maravilhoso, perfeito. Na Espanha. Em lugares onde as pessoas valorizam a educação, e né? Aí eu já tenho assim, muito claro para mim o seguinte: não só escolas de baixo poder aquisitivo, mas de alto também, enfim, independente da camada da população. Prova tradicional tem mais respeito, ponto. Não é prova tradicional, aí é ponto de trabalho, projeto, os alunos não valorizam. Basta olhar para a nossa disciplina aqui, exatamente, né? Que os alunos valorizam. Não, você quer saber por que o ensino da matemática é fracassado? Porque os professores estão mais comprometidos em fazer uma prova do que em discutir. Vocês são o instrumento do fracasso da educação matemática brasileira. Exato. Sorry. Então, se você der provas e listas, é o que está acostumado. Os alunos, não só hoje, mas antigamente também, né? Eles reproduzem o que eles aprenderam na universidade. E como é na universidade, em quase todas as matérias. Exposição do professor, sem interação ou mínima, listas, provas, grupos de estudos, debates, isso é assim, raro, entendeu? E eu comento com uma pessoa, isso é fazer muito preguiça. Isso é uma cultura que não passa por todos os níveis de ensino. Então, assim, tá aí a prova tradicional. O Enem mesmo, antigamente o vestibular do FMX, que era aquela prova venerada aqui em Minas Gerais, pelo menos por uma parcela de professores, veio o Enem com um perfil totalmente diferente, tentando buscar essas novas formas. Hoje ele é o quê? Ele é o igualzinho, do prova tradicional, conteúdo, tem que saber as fórmulas, pelo menos assim, eu só falo pela física,
tem que saber as fórmulas. Se não souber a fórmula, você não faz a questão. E tem que saber o conteúdo tradicional. Não dá para inferir ali na hora. Então, e ele é o exame assim, que a grande maioria das escolas copia. Olha, o Enem é assim, então eu vou fazer assim. Então, a escola, como é que fala? A sociedade quer isso. Bom ou mal, ruim ou... Se uma escola for inventar não vou ter avaliação, vou fazer metodologias diferentes, ativas, o que os pais não vão enxergar, infelizmente, né? Os pais vão enxergar que está enrolando, que tem outras formas, tira o filho, e na escola pública, entendeu? Na escola, sei lá, pública, os alunos não respeitam, então é complicado. Desculpa estar falando em cima, Luciano, mas um dos sinais... Não, já encerrei, obrigado. Né, um dos sinais que a gente vê dessa democratização, né, que surgiu ao longo do tempo, é a questão que a gente escuta ainda, que incomoda muita gente, muitos pais, que antigamente era melhor, porque se ensinava tabuada, se decorava tabuada. Hoje os professores não querem ensinar isso, Exato. né? Isso a gente escuta muito ainda, né? Antigamente era melhor. Os professores hoje não querem ensinar mais, só querem o fácil e não querem mais ensinar, fazer a criança decorar uma tabuada ou decorar uma fórmula. Esse é um sinal que a gente vê ainda, que incomoda ainda muita gente dessa democratização que vem ao longo do tempo. Ô, Jussara, eu posso só fazer... Eu vou ter um pequeno compromisso aqui, que eu tenho que buscar minha mãe na faculdade, que ela faz faculdade à noite, eu tenho que estar lá para buscar ela. Mas eu queria deixar um comentário. Eu acho que, mais que essas questões de metodologia, essas questões da escola, hoje em dia, pode ser que os professores estejam errados, pode ser que eles preferem fazer o fácil, mas eu acho que o ensino ao todo no Brasil ele é muito desigual. E as condições que os professores, às vezes, têm para trabalhar não permitem um professor... Por exemplo, como é que você quer chegar numa escola pública? Eu estudei a vida inteira em escola particular, então eu pensava educação de uma forma, eu pensava, as escolas têm que ser assim, dá pra gente... Na minha escola, por exemplo, no terceiro ano, eles colocaram essa proposta de metodologia ativa, mas quando você vai para a escola pública, que você vê algumas realidades lá, às vezes tinha menino no 9º ano que o menino não sabia contar, não sabia escrever o nome dele, e os professores, eles têm essa sala de aula com muitos alunos, com muitos perfis de alunos, com diferentes níveis de conhecimento, e às vezes essa questão deles terem passar para a gente, por exemplo, só uma fórmula, é porque aquilo lá ele pensa que, né, pode ser um pensamento até errado meu. Naquela situação, passar aquela fórmula, mostrar aquele básico para o aluno, vai ser a melhor alternativa para tentar colocar o aluno numa condição de igualdade com outros alunos. A gente tem que ver além da questão da exposição. Isso que eu acho que é um grande engano, pode ser a pior solução, porque falar não garante aprendizagem. Mas às vezes as condições que os professores têm para trabalhar com os alunos, o jeito que os alunos se portam em sala, você ter essa questão de o aluno não poder ser reprovado, às vezes você vai chegando no 9º ano com alunos que não sabem coisas do 6º. Então, as condições que tem para ensinar hoje no Brasil, infelizmente, elas são muito difíceis e muito diferentes do ensino básico, no fundamental, para o ensino privado. E essas condições, às vezes, atrapalham o desenvolvimento para o professor e também para o aluno. Sim, Marcos, a situação da educação no Brasil é muito complexa, tanto estruturas materiais quanto a formação dos professores, as condições dos alunos. E eu às vezes, às vezes não sempre, eu tenho medo quando a conversa vai para esse lado, porque dá uma depressão geral no grupo e as pessoas acham que não podem fazer nada, né? E eu acho que a gente tem que pensar ao contrário. Já que eu tenho um público tão diversificado, valeu, Marcos, boa ida a buscar sua mãe. Já que a gente tem esse público tão diversificado, eu não posso usar apenas um método de ensino porque eu vou estar excluindo. Eu tenho que buscar alternativas aqui para ele, e o que a gente tenta fazer nas disciplinas voltadas especificamente para
a licenciatura em matemática é buscar essas alternativas, né? É apresentar para vocês essas alternativas, porque se a gente entra nesse discurso, né, de é muito ruim, eu não posso fazer nada, a gente realmente não faz nada, né? Eu acho que a gente pode pensar o contrário. A situação está muito ruim, eu preciso fazer alguma coisa. E dentre tudo que eu conheço, o que eu posso fazer de diferente para esse grupo que está aqui, né? Quando eu levantei a mão, é para dar um exemplo na fala do Luciano, né, sobre os pais. Aí eu sempre me pergunto, será que esse pai chega para o dentista do filho dele e fala assim, olha, eu não concordo com esse tratamento que você está fazendo aí para os dentes do meu filho, eu acho que você deveria fazer assim, assim, assado. Claro O pai não faz isso com o dentista. Pois é. Então, está na hora da gente falar, olha, quem tem a formação para ser professor sou eu. Né? Eu tenho contato com essa literatura, com tais e tais recursos, e já está mais do que provado que esse ensino tradicional está fracassado, que ele exclui. Então, vamos buscar outras alternativas, tá? Porque, como todo mundo já passou pela escola, todo mundo acha que conhece o que é escola, né? Todo mundo acha que basta saber o conteúdo matemático e repetir aquilo ali, aquelas técnicas, mas isso só causou esse analfabetismo matemático que a gente presencia nas nossas escolas. E estava presente lá no artigo da Maria do Carmo Mendonça, né? Quando ela fala do fator pressão social, né? Que quando os professores de matemática dos anos finais do ensino fundamental ou do ensino médio falam assim, os alunos não sabem multiplicar, não sabem dividir, isso atrapalha todo o trabalho daqui para frente, é preciso ensinar tudo de novo. E num caso desse, a gente pode usar a calculadora. Né? Bom, eu não tenho tempo de ficar ensinando algoritmo da multiplicação que ele deveria ter aprendido lá atrás. Então, vamos nos virar com a calculadora aqui para aprender a raciocinar matematicamente usando a calculadora. Porque, de alguma forma, a gente tem um compromisso como professor de realizar uma formação matemática desses estudantes para eles atuarem na sociedade. Não é porque eles não sabem o algoritmo que deveriam saber lá atrás que eles estão condenados a serem analfabetos matematicamente. Vamos usar a calculadora e bola para frente. Né? O fato de saber... o bom seria se ele soubesse tudo, mas a essa altura, se não sabe, vamos aprender a fazer com a calculadora e saber lidar com as questões que nos são apresentadas no dia a dia. Se a pessoa sabe, eu acho uma baita sacanagem a pessoa não, aquele exemplo que eu dei de supermercado, a pessoa não saber avaliar se um produto numa embalagem está mais caro ou mais barata a unidade daquele produto. Né? E se ele não sabe fazer isso com cálculo mental, com aproximação, vamos ensinar com a calculadora, que é o que ele tem no celular. O que a gente não pode fazer é colocar uma culpa no sistema educacional brasileiro, ou no passado, ou no professor de matemática que ele teve, ou na condição da escola, para negar para ele o acesso a essa informação, a possibilidade de que ele atue matematicamente na sociedade. Aquela discussão que a gente fez lá sobre numeramento, lá no início, né? A gente tem esse compromisso com os nossos alunos. Né? Seria a mesma coisa de eu chegar aqui e falar para vocês assim, olha, gente, a escola está uma catástrofe, então eu não vou ensinar para vocês alternativa nenhuma para trabalhar com educação matemática, vai no basicão mesmo e enrola. Pô, isso seria antiético da minha parte, se eu tivesse uma atitude assim. Né? A gente tem que reconhecer todas as dificuldades que existem e pensar, avaliar as condições e dizer o que eu posso fazer diante de tudo que eu conheço de alternativas da educação matemática. Tá? Reconhecer o problema, as condições difíceis e lutar por melhores condições, né? E isso perpassa toda uma atitude nossa, desde um posicionamento na escola até uma eleição, e o nosso compromisso com o nosso aluno, para que ele tenha seja alfabetizado matematicamente, para atuar na sociedade. Esse compromisso a gente tem que ter. Vocês vão daqui a pouco fazer um juramento, né, quando vocês se formarem, firmando esse compromisso.
né, que é um compromisso semelhante que eu tenho aqui com você. Pronto, fiz discurso. E aí, os artigos que a gente tem discutido aqui trazem para a gente essas alternativas, né? O cara que não sabe o algoritmo convencional, como que ele faz conta no dia a dia, né? Traz esse algoritmo alternativo e vamos entender a lógica matemática dele. Como que ele se compara com o algoritmo convencional? Em que situações é melhor usar o convencional? Em que situações é melhor usar o algoritmo, sei lá, que o Luciano trouxe aqui para a gente aprender? Sabe? É raciocinar matematicamente, pensar matematicamente e debater essas questões com os alunos. Bom, esse é o meu posicionamento aí, por isso que eu tenho a esperança de Paulo Freire e estou sempre aqui com você. Falei demais. Não acho que falou demais, não. É porque essa discussão não tem fim, né? Só isso. Não vai ficar eternamente, nunca vai chegar no consenso, enfim. Não tem um único jeito melhor, né? Para cada situação é um jeito, ter bom senso. É isso mesmo, por isso que a gente tem que aprender várias alternativas, né? Porque se a gente souber só um jeito, a gente está engessado. Né? Sim. Tem escolas, por exemplo, não vou citar nome não, mas escolas onde a aprendizagem invertida dá super certo. Pois é o tema da semana que vem, parte do tema, sala de aula invertida. Vamos aprender. Para cada público, em cada ambiente, em cada cultura, um jeito melhor, diferente, não tem um padrão, né? Bom, e sobre o assunto dessa semana, o artigo que a gente leu, você tem algo para acrescentar? Mas, sério, gente, considere sempre, tá? Essas possibilidades que a gente está apresentando aqui. Por exemplo, né, atividade com calculadora é uma possibilidade, a consideração de diferentes algoritmos para fazer operações com os números naturais é uma possibilidade. Na quinta-feira, a gente vai ter um seminário sobre cálculo mental, que é outra possibilidade. Então, a gente tem várias alternativas aqui, mas primeiro a gente tem que se desprender, né, desapegar do ensino tradicional, parar de acreditar que ele dá certo, porque está mais que provado que ele não dá certo. Vocês sofrem isso cotidianamente como alunos também. Ele não funciona, ele é uma furada, e a gente não pode reproduzir esse discurso do opressor com os nossos alunos, né? A gente como vítima, né, como oprimido dessa prática, a gente não pode repetir esse discurso com os nossos estudantes, porque isso é uma manutenção de uma prática excludente que está fracassada há muito tempo. Né? Vamos considerar que nessas disciplinas na educação básica, a gente apresenta várias alternativas de caminhos diferentes, mas a gente precisa se desvencilhar, se desapegar do ensino tradicional para buscar essas novas alternativas. Tá bem? Bom, a Maria Elisa deixou aí no chat a sugestão de um vídeo, eu sugiro que todo mundo veja agora, que a gente vai concluir a aula, que é uma preparação para o seminário de quinta-feira. E, novamente, é importante ler o texto da Kelly Conte e da Laís Nunes para o seminário, participar lá no fórum,
e ver o que o grupo vai mostrar para a gente na quinta. Certo? Certíssimo. Então, fica aí o convite para ver o vídeo. Falou, Luciano. Falou, Maria Elisa. Obrigada, turma. Tá no Ela chat. colocou no chat. Ah, tá. É um vídeo rápido, bem rápido, Luciano. Eu acho que se passar aqui, dá um delay e fica ruim, Maria Elisa. É melhor cada um assistir no seu computador. Verdade. Eu vou ver agora. Obrigada, viu? De nada. Obrigado. Tchau, gente. Boa Tchau, boa noite. noite. Até quinta. Até quinta. Tchau. Tchau.